O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns com os outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Nós vamos usar o nosso método, contexto, mensagem e atualização para a nossa vida. Primeiro vamos firmar o que nós escutamos, né? A gente ouve, mas não escuta às vezes. O texto diz que Jesus estava ali, provavelmente às margens da Galileia ali, e pediu aos discípulos no final da tarde, já escurecendo, de barco, que estava ali já no barco, com outros barcos, para ir para outra margem. No meio da travessia, eles são acometidos por uma grande ventania, tempestade, e começou a encher o barco de água.
E Jesus estava lá atrás, roncando, né? Eles acordaram Jesus, falando para ele: Senhor, o senhor parece que não se importa. Jesus levantou e falou para o mar, para o vento: silence, silêncio, cala-te. E o vento obedeceu. E aí eles ficaram muito com medo, né? E Jesus falou: vocês são muito medrosos, vocês não têm fé não? Mas estavam com medo, imaginando: quem é esse que o mar e os ventos obedecem? Não foi isso que nós escutamos? Primeira coisa para a gente meditar no texto bíblico é ler várias vezes até a gente memorizar a história, que a gente consegue então aprofundar dentro dela. O pano de fundo, o padre já falou isso aqui outras vezes, é a identidade de Jesus. Quem é esse Jesus? Aqui se identifica assim: quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Quem é esse? Quem é? Então a gente tem que situar um pouquinho o contexto. Então Jesus estava aqui, né? Tem aqui a Israel, né? Jerusalém está ao sul, aqui está a Galileia, ali o chamado Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, que é o mesmo, né? Jesus estava da parte de cá, ele queria atravessar o lago e ir para outra margem. A outra margem é a região da Decápole, que é uma liga de 10 cidades, que vai desde Damasco, aqui no norte, até a Filadélfia, no sul. São 10 cidades consideradas pelos judeus como pagãs, porque elas são de cultura helenística, ou seja, foram colonizadas não, né? A cultura grega chegou e tomou conta, como muitos daquela época, né? Então, eles consideravam costumes pagãos, né? Também o procurador romano, a qual Roma depois conquistou. Então, o procurador romano estava ali na Síria, não tinha nada a ver com aqui embaixo, Pôncio Pilatos, né? O Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, era chamado de Mar da Galileia, porque tinha 12 quilômetros de largura, né? Então, você não via a outra margem. E 21 quilômetros de comprimento. Ali desembocava o Rio Jordão, e agora um outro rio que eu não me lembro. Então, nós estamos no Evangelho de Marcos, continuando nosso contexto. Ele escreve para pagãos, para cristãos vindo do paganismo, provavelmente a igreja petrina de Roma, porque ele é discípulo de Pedro, e ele está escrevendo bem depois, na época onde a comunidade ali passava por algumas dificuldades internas e externas. Internas, aquela questão dos judeus os cristãos vindo do judaísmo, não aceitavam os cristãos vindo do paganismo, queriam impor a eles a cultura judaica. Eles também viviam naquele momento a perseguição de Nero, que vai justamente depois onde Pedro e Paulo vão morrer, dando a vida. E ainda tinha aquela insegurança, porque a comunidade tinha brotado vicesante, depois com os apóstolos, e essa comunidade começava a esfriar, porque Jesus não voltou, não agiu, não veio, eles começam a desanimar, descrentes. Então esse é o contexto pelo qual Marcos escreve para essa comunidade. E aqui ele usa essas imagens como uma espécie de catequese. O mar significa a desordem, como se diz, o caos, significa ali a inconstância, significa também o mal. Aqui nós ouvimos Jó, né? Que em Jó já aparece também o Tiamat, lembrei até do Caverna do Dragão, né? Tem aquele monstro. A Bíblia fala em Jó do Tiamat, surgia dos lagos, né, da água, porque eles tinham no consciente deles que habitavam monstros marinhos naquela época, surgiam os demônios ali. Então o mar foi entendido biblicamente como mal. Por isso que em outra catequese, né, outros, não só Marcos, mas outros, falam também daquela passagem que Jesus caminhava sobre as águas, né? Porque quando um rei dominava o outro rei na guerra, ele colocava o pé sobre a cabeça, para dizer, está totalmente vencido, rendido. Tem até um salmo, né?
como escabelo por debaixo dos teus pés, né? Jesus então não só tem o mar sobre os seus pés, o mal, mas ele caminha sobre o mal, né? Ele se movimenta, tem o poder, né? E aqui então significa isso, essa desordem, o caos, né? Porque as ondas são assim, possibilidade do mal, combinado esse cenário com a noite, que mostra que há trevas, a falta de luz, também como crise de fé, sem direção, sem rumo, sem perspectiva. Então essa é a realidade da comunidade, porque o barco significa, e é uma imagem muito forte, da comunidade cristã. Se fala da barca de Pedro, se fala da comunidade mesmo. E os apóstolos têm essa responsabilidade de conduzir a barca, a igreja, nesse mar da história, cheio de mal, circundando, com dificuldade de enxergar, com crises de fé, mas aquela certeza que Deus estava com eles, estava lá no barco, porque eles conservavam os ensinamentos de Cristo. Para acabar de completar, vinha também no meio do mar as tempestades. As tempestades aqui significam justamente aquilo que eu falei, a perseguição de Nero, o externo, e aqui também a crise interna dos cristãos do judaísmo com os cristãos do paganismo. Nesse mar aí inconstante de Jesus que não veio, né? Do mal tomando conta da realidade daquela época. Olha como Marcos se cerca para catequizar. E eles precisam fazer a travessia, precisam chegar à outra margem. O Senhor os incentiva a chegar à outra margem, está com eles. Só que aí o que acontece? Jesus está, mas não age. Vem a tempestade, entra a água no barco, eles vê a possibilidade do barco afundar, tem medo, e Jesus não age. Então eles precisam acordar Jesus, né? O Senhor parece que não se importa. Jesus levanta e cala-te. Ele tem poder. Então a mensagem aqui é que nas dificuldades daquela comunidade, aquela comunidade passava por dificuldades externas e internas, nessa travessia da história, e eles estavam titubeando na fé. Eles tinham a presença de Jesus, mas eram carregados de medo ao ponto de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Tudo. Nós estamos nessa história. Ao nosso redor, não existe firmeza. Pelo contrário, né? O mal nos cerca. Nós vemos também uma insegurança muito grande. E, obviamente, há muitas tempestades, né? Melhora, depois vem outra. A vida é assim, não é? Quantas coisas você já não passou na sua vida? Que você pensou, agora vai, agora vira mesmo, né? Agora complica. É perda de alguém, momentos difíceis com a falta de saúde. Você deve ter questionado. Devem ter questionado na época do Holocausto, né? Por que Deus permitiu? Por que Ele não agiu? Precisava? Ou outros genocidas, como o chinês lá e o russo, que agora me falha a memória o nome. Ou às vezes nas grandes crises sanitárias, como a peste negra, a febre espanhola lá. Ou agora, o Covid. Quantos de vocês não devem ter questionado? Senhor, por quê? Cadê o Senhor? O Senhor não se importa com a gente? Desse jeito, dessa forma? Ou às vezes a demora, quando você fica rezando e Deus não demora a agir, e entrando a água no seu barco, agora afunda.
Aí nós perdemos, vivemos num constante medo. Não só medo, hoje está mais grave ainda. Hoje nós temos fobias, né? Porque medo é quando você tem medo de um objeto particular, né? Eu tenho medo disso. Até nas terapias psicológicas, a pessoa vai tentar te dar um objeto para poder trabalhar você. A fobia não, né? A ansiedade, o pânico, eu tenho medo de quê? Não sei, eu tenho medo. Porque vivemos numa realidade insegura. Você não pode confiar nas instituições. Você confia no STF? Você confia no Legislativo? Confia no Executivo? Até a igreja o povo não anda confiando devido aos escândalos, os erros que acontecem, né? São humanos. Aí você tem a sua família, aí você descobre que seu pai está traindo sua mãe. Casais, depois de 25, 20 anos, estão largando, de crise de adolescência, sexo, drogas, circundando seus filhos, imoralidade, promiscuidade, é uma cultura de morte, é uma desordem na sexualidade, tudo vindo como se você agora não aceitasse ou contrariasse, e aí as pessoas estão ficando com medo. Hoje o povo tudo ansioso, tudo medroso. O barco está assim, tempestades fortíssimas, decepções enormes na vida familiar, no seu trabalho, no seu estudo. Coisas acontecem, perdas acontecem, saúdes são perdidas. E agora, Senhor, não te importas? Não te importas? E aí nós vamos nesse medo, né? E aí o Senhor fala essa frase, né? Por que você tem tanto medo? Ainda não tendes fé? Você ainda não sabe quem é esse? Tem poder sobre o mar e sobre o vento? Você crê mesmo? Porque a tempestade virá, nós temos que chegar na outra margem. Muitas tempestades virão. Nós vivemos numa escuridão danada, mas o Senhor está lá no barco, sempre esteve, mesmo quando Ele não resolve agir. Tem as suas razões. Às vezes Ele nos testa. Uma outra maneira de olhar seria a gente com dificuldades de vencer os medos da travessia, e muitas pessoas não conseguem chegar na outra margem, não sai da zona de conforto dele, vive a mesmice, não há conversão, e muitos paralisam, viu? Não querem continuar, com medo do mar, com medo da noite, com medo das tempestades. Vem uma tempestade, enche o barco, começa a falar, não vou mais não quero ir não dou conta não, é muito difícil. E realmente, como a vida tem sido pesada para muita gente. Quantas pessoas estão assim, angustiadas, sem fôlego, porque às vezes estão carregando a família nas costas, ou às vezes estão cansados de fazer a coisa acontecer no seu trabalho e não ser valorizado. Quantas vezes pessoas têm passado por momentos difíceis na Covid, perda de entes queridos, pessoas que vivem aí com câncer, comendo a pessoa devagar, pessoas com crises financeiras, estão cansadas porque ralam e não conseguem pagar suas contas. E você fala, pessoas estão morrendo, suicidando, desistindo de viver. Quantos aqui, nessa comunidade, ou que está nos escutando, já não passou pela cabeça assim, eu não sou importante para ninguém, eu vou tirar a minha vida, eu não dou conta mais, está muito pesado para mim. Você ainda não tem fé?
Por que você está com medo? O Senhor está no seu barco, sempre esteve, sempre esteve. Mas às vezes Ele vai pedir o seu Isaac. Às vezes Ele vai permitir dificuldades, porque nós somos cristãos, e não tem como tirar, às vezes, o sofrimento de nós, né? A tal da cruz, né? Das dificuldades. É isso que nos faz também nos apegar ao Cristo, porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer dele. Nós questionamos os motivos de Deus, né? Nós achamos que Deus não importa com a gente. Talvez tenha passado isso na sua cabeça, num momento muito difícil da sua vida. Mas o Senhor sempre esteve lá. Quando eu lia esse evangelho, claro que meus 13 anos, vou fazer 13 anos de padre, já o li muitas vezes. Eu me lembro muito de uma viagem que eu levei meu pai para o Rio de Janeiro. Levei um no ano e o outro no outro, pagando em 10 vezes sem juros, né? Levei meu pai, convenci ele a ir de avião, e lá, nos dias lá no Rio, que esse cara vem de lá, que esse passeio, nós vamos para Angra, eu queria conhecer a Angra dos Reis, levei meu pai. Fomos cedinho, pagamos lá, estava até barato naquela, mais ou menos. Chegamos lá, 1000 ilhas, lugar lindo, vale a pena. Okay? E fomos, conhecemos, e na volta, uma tempestade. Fechou, sabe quando fecha, fica tudo preto. E naquele mar, o cara ligou, vocês não vêm não, porque o mar está muito agitado, perigoso. E eu vinha nesse barco, não é? E o cara era habilidoso, tem que ter toda uma ciência, porque o cara fazia o barco bater na onda do jeito certo, né? E a onda vinha, o barco fazia assim, eu falei, agora vai. E voltava. Aí o barco fazia assim, eu falei, agora vai. E vai. E eu grudei no pau lá atrás, menino. E o povo escondeu ali debaixo, aí uns 3 vomitou, alguns subiram de novo. E eu grudei nesse pau lá atrás, peguei meu tercinho, falei para Jesus, eu sou um padre tão novo, para morrer. Eu trouxe meu pai para morrer no Rio de Janeiro, gente. Eu caí nesse mar aqui, né, ser comido de peixe de outro estado. Eu começava a lembrar dos meus pecados, estava em estado de graça, porque eu lembro que esqueci de algum, né? Mesmo assim comecei a pedir os pecados tudinho de novo. Aí na hora do apuro você promete um monte de coisa, eu vou fazer assim agora, se eu deixar eu viver, eu vou fazer. Aí começa a prometer um monte de coisa. E a onda vinha e pá, na gente, eu grudado no pau. Às vezes a água vinha, passava o barco todinho, que era do outro lado do mar. E esse trem fazia assim, gente. E eu falei, Senhor, dá aquele frio na espinha, sabe assim? E voltava de novo, e o cara lá, e o cara estava apreensivo com o outro, né, preocupado, segurando, tentando. Deixou a gente 3 cidades para frente. E eu falei, Senhor, custei a convencer o velho de avião. Convenci ele aí de barco, de passeio. E agora eu e meu pai morrendo aqui no Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Graças a Deus, né? Nossa, mas quando eu desci do barco, eu não dei conta de andar, porque a perna ficava assim, né? Acho que passou a tensão, o barco ficava assim, aí eu sentei, dei uma respirada, falei, ô Senhor, obrigado, né? Obrigado. Eu fiquei imaginando quando eu li o Evangelho, né? O povo lá, água entrando no barco, e quantas coisas, quantos apuros nós já vivemos na vida, quantas coisas, tempestades você já passou e já superou, quantas perdas você já teve, quantas vontades de desistir você teve, quanta decepção de pessoas que você ama, quantas traições de pessoas próximas. O mundo está de cabeça para baixo, ninguém tem segurança com nada, todo mundo preocupado, como é que vai ser amanhã. Eu não sou mais padre, eu sou psicólogo, cada 10 que eu pego, 9 é problema psicológico, emocional. É o mundo instável que nós vivemos. É necessário, querido irmão e irmã, vencer as tribulações, as tempestades da travessia.
É importante chegar à outra margem. Não pode ficar no comodismo nem na mesmice, né? Tem que enfrentar o mar. O mal está aí em volta do barco. O barco está solto nesse mar danado, lascado do mundo. Tempestades vêm e vão, mas o Senhor está no barco. Ele nunca te abandonou. Nunca. E nunca vai te abandonar. Jamais. Jamais. Por isso é interessante a gente responder essas 3 perguntas. Quem é esse que o mar e o vento obedecem? Você sabe quem é? Você o conhece mesmo? Segundo, por que você tem tanto medo? Acaso ainda não tendes fé?